Olá, estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de Língua Portuguesa, objeto de conhecimento da aula de número 33, revisionar o poema. Hoje nós vamos poder rever o nosso conhecimento com aquela ideia de sentimento, com aquela ideia de prazer, porque quando nós falamos sobre poema, sobre poesia, é assim que nós nos sentimos. Nós temos o quê? O despertamento aí da sensibilidade, do desejo de ouvir, do desejo de ler, de reler o poema. E assim nós estamos começando a nossa aula. Relembrando, vamos fazer um breve relato aí sobre poema. Expressa uma poesia, é uma obra da poesia. Às vezes nós falamos assim, gente, você fala com o coração. Quando você fala, eu vejo uma poesia. Então, o que acontece? É naquele momento que a gente fala com sentimento. O poema e a poesia, eles estão o quê? Interligados, porque é o momento que a gente transfere o sentimento, transfere a emoção para o papel. Falar uma poesia é uma coisa, agora escrever uma poesia requer uma outra estrutura. E os dois interligados, eles fazem o quê? Esse despertamento de paixão, de amor, de sentimento. Uma leitura de um poema é quase o quê? Um ato de saudade, um ato de prazer, porque o poema, ele desperta em cada pessoa, na sua particularidade, a sua sensibilidade, caracterizado por texto versificado, leitura diferenciada com base na entonação. Imagem poética pode ter imã ou não. Então, o poema, ele é dividido em versos. Por isso que fala que ele é versificado e ele tem uma leitura diferenciada, ele tem uma entonação diferenciada. Quando eu leio um texto informativo, eu não leio da mesma forma que eu leio o poema, porque o poema, ele requer o quê? Um sentimento. Você mantém a entonação, você faz aquela conexão entre você, o poema e a leitura. E isso é muito o quê? Prazeroso. E tem também a imagem poética. No momento que nós estamos fazendo uma leitura de um poema, a gente começa o quê? A viajar nele. A imaginação, ela cria asas. E muitas das vezes a gente passa também a ser o personagem daquele poema. Às vezes a gente começa a mentalizar a figura total daquele poema, quanto ao local, aos personagens, e a imaginação, ela vai o quê? Fluindo. E ele tem um detalhe também, que ele pode ter rima ou não. Então, isso aí é opcional, vai muito de quem está escrevendo naquele momento. Requer do leitor um envolvimento sentimental com a obra lida. Não tem como você ler um poema sem você se envolver com o poema. O poema, ele tem que ter aí esse olhar diferenciado. Por isso que a poesia, ela encanta muitas pessoas e ela tem esse público aí, que vai desde a criança até a terceira idade. Isso mesmo, até a velhice. Todos nós gostamos de ouvir, de ler um poema. Desperta vários sentimentos. Aí vem o quê? Particularidade. Eu gosto porque esse poema, ele me recorda de uma fase em que eu vivi. Aí o outro já gosta porque está falando como se fosse daquele momento presente agora. Aí o outro já gosta porque ele começa a imaginar se é um futuro assim que eu quero para mim, de acordo com como fala naquele poema. Então o poema, ele é o quê?
totalmente pessoal quando a pessoa está fazendo a leitura. A visão que a pessoa tem do poema faz com que ele fique fantástico, porque essa questão da particularidade é muito interessante. Cada pessoa vai ler e o poema vai tocar diferente. E quando começa a ter uma discussão aí, a gente vê que eu não tinha observado ainda dessa maneira, porque cada um vai acrescentando um detalhe, organizado em versos e estrofes. Nós já falamos, mas nós estamos relembrando, porque revisional é para isso mesmo, é para relembrar os versos de um poema, o que são? As linhas. Cada linha que está escrito, mudou de linha, mudou de verso. E estrofe, os conjuntos de linhas, ou os blocos de linha. O poema pode ter um recurso visual ou sonoro. Ele pode ter uma imagem, ele pode ter aí um áudio, mas ele pode também ter só a leitura da pessoa. Aí é que entra a particularidade que nós falamos. O poema é a organização da poesia. Quando eu penso numa poesia, quando eu penso no amor que eu tenho pela educação, aí na hora que eu quero colocar aquilo no papel, eu já tenho que seguir o quê? Aquela estrutura toda de um poema. Aí a poesia e o poema, eles se mantêm o quê? Interligados. O poema e a poesia trabalham a sensibilidade da pessoa. Sempre tem uma coisa, por mais que a pessoa se mostre insensível a muita coisa, o poema ele consegue despertar isso aí, porque nós falamos aí do olhar diferenciado. Cada pessoa olha, então o poema ele toca na pessoa de maneira diferente. O poema utiliza uma metáfora. O que é uma metáfora? É uma figura de linguagem que faz a transferência do nome de uma coisa para outra, onde se pode estabelecer a comparação. Então, a figura de linguagem, ela é constante no poema e cada pessoa pode entender do seu jeito. Olha só, eu tenho como exemplo aí uma figura de linguagem, para que você não fique em dúvida. Aquele rapaz é um gato. O que quer dizer essa frase? Um gato está se referindo o quê? A uma pessoa bonita, uma pessoa charmosa. Aquele rapaz é um gato, ele é um gatinho. Nós estamos falando da beleza do rapaz. Agora nós temos também, cuidado, sua amiga é uma cobra. Não quer dizer que ela é uma cobra, um réptil, mas quer dizer que ela é uma traidora. Então, cuidado com a cobra, porque a cobra, o que ela faz? Ela prepara para dar o bote. Então, está aí a metáfora, a explicação da figura de linguagem. Cuidado, sua amiga é uma cobra. E nós temos também, hoje estou uma fera. Hoje estou uma fera, não é literalmente uma fera, quer dizer que hoje eu estou brava. Hoje eu quero que tudo ande na linha. Não brinque comigo porque hoje é do meu jeito. Então isso quer dizer o quê? Que eu saí do meu limite. Saí do meu limite de paciência e que hoje eu vou ter que entrar em ação com uma postura mais enérgica. Então, a figura de linguagem, hoje estou uma fera, é isso que significa. Atividades. Vamos lá, então, agora, ver o poema da atividade que você recebeu aí na plataforma SMED GV. E nós temos aí o título Identidade. Às vezes, nem eu sei quem eu sou. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou o
moleque malcriado. O que eu observo aqui? Eu vou fazendo a intervenção na leitura, que o primeiro verso que eu li aqui, ele tem o quê? A primeira estrofe, ela tem o quê? 3 versos. Então, vamos ler agora a segunda estrofe. Para mim, tem vezes que eu sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou uma pulga, sou uma mosca também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes eu sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço goleador. Mas o que importa o que pensam de mim? Eu sou quem eu sou sou assim, sou menino. Pedro Bandeira. Muito lindo esse poema. A gente percebe que no poema Identidade é a própria pessoa falando dela. Às vezes se sente grande, às vezes se sente pequeno, às vezes é mal criado, às vezes é o quê? É um goleador, é um campeão. E nós temos aí também essa mudança de fase. Tem dia que nós estamos muito bem, tem dia que nós já estamos um pouco cabisbaixo, tem momentos que nós temos euforia, momentos de tristeza. Então, identidade representa a poesia, me representa e te representa também, que em algum momento da leitura você se identificou, porque eu me identifiquei também. Vamos ver agora a compreensão. Vamos lá? Eu estou começando na atividade 2, porque a atividade 1 era o quê? Fazer a leitura. E nós já fizemos a leitura. Então, vamos lá para a atividade de número 2. Agora, voltando ao texto, circule e copie todas as palavras que significam algo que o menino se compara. Então, nós temos aí, ele falou assim, você pode circular lá no texto. Eu coloquei aqui para você estar procurando lá, ou então só conferindo para ficar mais fácil. Queridinho, malcriado, rei, voador, lutador, campeão, pulga, mosca, vencedor, goleador e menino, simplesmente menino. Então, nós temos aí essas opções que ele deu no poema. Qual é o título do poema? É a nossa pergunta de número 3. O título do poema é Identidade. 4. Você sabe o que significa a palavra identidade? Pesquise no dicionário ou na internet e anote aqui suas conclusões. Eu creio que você, quando leu essa pergunta aí, você fez o quê? Fez uma referência ao documento de identidade, que também está correto. Mas a identidade também, o quê? É a personalidade que nós temos, o jeito que nós somos. Vamos ver agora a resposta. Significado da palavra identidade: conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. O seu nome, a sua idade, o seu sexo, o seu estado civil, a sua filiação. Então, é uma coisa totalmente particular. Você pode encontrar no mundo outras pessoas com o nome de Albalide, mas Albalide com a identidade, com o nome do meu pai e da minha mãe, com os dados da minha data de nascimento, com a minha cidade, isso tudo aí vai ser somente referente a mim. Então, isso é o quê? É o meu conjunto de características. 5. O que significa a expressão moleque malcriado?
Discuta com sua família e registre. Aí é pessoal. Agora é hora de fazer aquela atividade prazerosa, de reunir com a família, de perguntar. Com certeza você já ouviu falando ou com você, ou com alguém da sua casa, mas esse moleque é mal criado, né? É quando a pessoa dá uma má resposta. Então, mas vamos ver aí em qual situação da sua casa você já viu essa expressão, ouviu e anota aí e não deixa de mandar no WhatsApp da sua sala, não. 6. Se compararmos a expressão moleque malcriado e meu queridinho, o que nós podemos perceber? Nós podemos receber que as frases e seus significados, eles têm o quê? Sentido opostos. Quando eu falo de moleque malcriado, eu estou falando daquele que dá má resposta, daquele atrevidinho, mas quando eu falo você é meu queridinho, você é meu amado, você é o meu dengo, então tem aí sim um sentido oposto, que nós chamamos de contrário. 7. E você? Compare-se a que ou a quem? Você é o moleque malcriado ou o meu queridinho? Escreva em alguns versos se comparando com alguma coisa ou alguém, assim como o menino do texto Pedro Bandeira. Resposta pessoal. É hora agora de você fazer o estudo do texto, de novo, do poema, identidade, e com base dele criar o seu, falando da sua personalidade. 8. Esse texto é um poema. Poema é dividido em estrofes e versos. Versos é cada uma das linhas de um poema e estrofe é o conjunto de versos. Nós já vimos isso aí e vamos analisar. Vamos enumerar os versos do poema. Então, nós temos lá 3 estrofes seguidas aí de 20 versos. Então, os 20 versos foram distribuídos em 3 estrofes, 3 blocos de versos. 9. Observe esse trecho do poema. Vamos ler junto comigo numa leitura coletiva? Que voa e se esconde de medo e de vergonha. Está lá na linha 9 e 10 do poema. As palavras destacadas podem se transformar em adjetivos. O que é um adjetivo para a gente relembrar? Palavra que dá qualidade, característica ao substantivo que se une. Vamos ver então. O menino tem medo e vergonha. Então, ele é medroso e envergonhado. Agora você vai escrever aqui alguns adjetivos que caracterizam você e um colega. Eu te dou uma dica. Para você realizar essa atividade, pega um colega que você tem mais intimidade com ele, você tem mais afinidade, que você conviva mais com esse colega, que assim você vai conseguir saber quais são os adjetivos, quais são as características dele. Então, a resposta aí é pessoal e não deixe de enviar para a gente, que eu já estou curiosa para saber. 10. Você sabe o que é uma rima? A rima é um recurso de estilo de linguagem bastante utilizado em textos dos gêneros discursivos, estruturados em versos, como poemas e músicas. Esse recurso é utilizado com o objetivo de atribuir aos textos mais sonoridade e musicalidade. Então, a rima, ela faz uma diferença no texto. E a rima, a base da rima é o quê? Sons parecidos. No final da última sílaba, a gente consegue ver aí um som parecido com o outro. E aí no poema nós tínhamos voador
com a palavra lutador, vencedor, goleador e mi com a palavra sim. Agora é com você, meu estudante querido. É hora de você fazer aquela rima, fazer aquela poesia. Primeiro você pensa e depois transforma num lindo poema e não deixa de mandar para a gente no grupo do WhatsApp. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Forte abraço e até a próxima aula!